Vamos começar então nossas atividades de hoje, dia 13 de maio. Número 1. Leia a lista colocada na geladeira e responda às perguntas. Aqui nós temos o desenho de uma geladeira e tem uma lista aqui colada na geladeira. Aí aqui começam as perguntas. Você tem que ler, tudo que está aqui na lista e depois responder. Esse texto serve para lembrar, divertir ou ensinar? Então, você vai escrever no seu caderno a resposta certa. Será que isso daqui está servindo para você lembrar de alguma coisa que tem que fazer ou tem que comprar? Será que esse texto aqui está servindo para você se divertir? Ou está servindo para te ensinar alguma coisa? Você vai escrever a resposta certa. Essa é uma lista de convidados, brinquedos ou uma lista de compras? Outra pergunta, por que será que na lista há 2 itens cortados? Se você reparar aqui, tem 2 itens que foram riscados. Por que será? Responde na linha do seu caderno. Escreva os nomes dos itens da lista que não são alimentos. Tem algumas coisas aqui que a gente não come, não é de comer. Você vai procurar e vai escrever na linha do seu caderno. Escreva as palavras dessa lista em ordem alfabética. Lembra que nós falamos isso ainda lá na escola? Quem começa com A, depois com B, depois com C, depois com D, assim, na ordem do nosso alfabeto. Claro, se não tiver ninguém com A, você pula o A. Mas se tiver alguém com A, vai ser o primeiro. Aí vai para o B. Se não tiver ninguém com B, você pula o B. Mas se tiver, o B vai ser o segundo. Aí depois vem o C. Se não tiver ninguém com C, você pula o C. Mas se tiver o C, vem em terceiro. Aí vem o D. Se tiver alguém com D, você escreve agora. Se não, você pula o D. E assim até chegar ao Z. Ordem do alfabeto. Próxima página, nós temos aqui número 1. Forme uma lista com os produtos a seguir. Aqui também tem alguns produtos que você vai escrever o nome deles na linha do seu caderno, fazendo também uma lista de compras. Número 2. Com a ajuda do seu responsável, responda o que é possível fazer com esses ingredientes. Com esses aqui que você anotou no seu caderno, o que a gente consegue fazer? Um bolo, uma sopa ou um frango assado? Número 3. Leia esta palavra em voz alta. Chocolate. Marque a palavra que termina com o mesmo som da palavra que você leu. Então, você vai ver a parte que termina, o último pedacinho da palavra chocolate. Quem também termina com T? Limão, banana ou abacate? Você vai escrever na linha do seu caderno. Marque a quantidade de sílabas que tem a palavra chocolate. Ela tem quantas sílabas? 2, 3 ou 4? Escreve na linha do seu caderno. Na próxima página, nós temos uma leitura individual ou coletiva. Então, a gente já vai ler com vocês e depois você pode ler sozinho de novo na sua casa. Segredo é o nome do texto, o título do texto. Vou contar um segredo sobre a minha mãe. Ela nem desconfia que eu sei. Sua mãe diz para você não chorar por bobagem, para não ter medo do escuro? A minha mãe diz tudo isso. Descobri que, às vezes, ela também erra, o que acho muito legal. Quem quer uma mãe perfeita, afinal? Que postagem você faria para esse texto? Se você curtiu, se você se apaixonou, se você quer compartilhar ou se você não curtiu. Faz o desenho na linha do seu caderno. Descobri que, às vezes, ela também erra, o que acho muito legal. Quem quer uma mãe perfeita, afinal? Ainda bem que ninguém é perfeito e podemos errar para aprender o certo. Converse com seus familiares. Aí você vai chamar alguém da sua família para fazer essas perguntas aqui. Não precisa escrever no seu caderno, basta conversar. Você também erra às vezes? Como se sente quando erra? E quando você vê um colega errando, qual é a sua atitude? Conversando sobre o texto, aquele que a tia acabou de ler. Agora vem as perguntas. Número 1. Qual é o assunto principal do texto que você leu? Ele fala sobre o quê?
O segredo da mamãe, o medo do escuro ou a mãe perfeita? Escreve na linha do seu caderno a resposta certa. Número 2. Segundo o texto, a mãe diz para não ter medo do... Completa na linha do seu caderno. Vou contar um segredo sobre a minha mãe. Isso aqui é um pedacinho do texto que nós lemos. Número 3. Quem conta a história desse texto? Será que é o pai? Será que é o filho ou a filha? Ou será que é a própria mãe? Número 4. De quem é o segredo que o texto conta? Aí você escreve na linha do seu caderno. Próxima página, número 5, ligue cada imagem à frase correspondente. Você não vai conseguir ligar, então o que você vai fazer? Você vai escrever a frase e vai fazer o desenho sobre aquela frase. Por exemplo, não chorar por bobagem. Aqui tem a menininha chorando, então você vai fazer isso no seu caderno, escrever a frase do lado ou embaixo, desenhar uma pessoa chorando por bobagem. Para não ter medo do escuro. Você vai escrever essa frase no seu caderno e pode desenhar uma pessoa com a lanterna na mão e fazer estrelinhas no céu, indicando que está de noite e está escuro. Número 1. Aproveite o espaço abaixo para escrever um recadinho especial para aquela pessoa da sua família que está sempre por perto te apoiando. Então, você escreve um recadinho bem bonito para aquela pessoa que está sempre te ajudando aí nos deveres que a tia Vanessa está passando. Próxima página, brincando com letras e palavras. Número 1. Observe o título do texto que você leu. Lembra o nome do texto? Segredo. Olha aqui, tem o G com o R aqui no meio e depois o E. Duas consoantes juntas, o G e o R. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou da letrinha R ainda quando a gente estava na escola? Ra, ré, ri, ró, ru. Coçando a garganta é o R forte. Quando é que o R está forte? Quando ele está na frente da palavra fazendo rato. Quando tem dois R's no meio das vogais fazendo carro. E quando ele está no final da sílaba, amor. Aqui a gente tem a sílaba mo, M com O e depois o R no final. Como se fosse aqui, ó, ma. M com A, mas se eu botar o R no final de ma, vai ficar mar. Aqui eu tenho me, M com E, mas se eu botar o R no final, vai ficar mer, igual mercado. Tá o R no final da sílaba me. Se eu botar mi, M com I, colocando o R no final, agora é mir. Se eu botar mo, M com O, com o R no final dessa sílaba, vai ficar mor, igual de amor. Aqui tem a sílaba mu, M com U. Se eu botar o R no final, agora ela fica mur. Agora a gente mudou. Em vez de ma, me, mi, mo, mu, agora ficou mar, mer, mir, mor, mur. Colocando uma letra, que é o R, no final de cada sílaba, você já muda a sílaba. Agora vamos para o R fraquinho, lembra que a gente só treme a ponta da língua? Ra, ra, ra. Barata. Aqui é quando tem um R só no meio das vogais. Diferente de carro, que coça a garganta porque tem dois R's no meio das vogais. Aqui só tem um R no meio das vogais. Aí fica barata. Fraquinho, um só. Aí, outro caso, que é o nosso de hoje, da nossa página, é um R no meio da sílaba agora, o R intruso, ele veio para o meio da sílaba. Prata. Aqui nós temos o pá, P com A faz pá, a gente já sabe. Mas se eu colocar um R aqui no meio, já não é mais pá, agora é pra. Ficou a consoante P juntinho com a consoante R, os dois são consoantes, e o A que é a vogal, pra. Aqui eu tenho a sílaba pé, P com E. Mas se eu botar um R intruso bem aqui no meio, agora não é mais pé, é pré, tipo prédio. Aqui tem a sílaba pi, P com I, mas se eu botar um R intruso aqui no meio, já não tem mais a sílaba pi, agora tem a sílaba pri, como primo.
Aqui eu tenho a sílaba pô, P com O, mas se eu botar um R no meio, já não tem mais pô, agora tem pro, igual de professora. Aqui eu tenho a sílaba pu, P com U, mas se eu botar o R no meio, já não tem mais pu, agora eu tenho pru. Aí não é mais pá, pé, pi, pó, pu. Agora com o R intruso que eu coloquei no meio, ficou pra, pré, pri, pró, pru. Colocando duas consoantes juntas, ó. Depois que veio a vogal, duas consoantes, depois a vogal, duas consoantes juntas, depois a vogal, duas consoantes juntas, depois a vogal, duas consoantes juntas, depois a vogal. Igual tá aqui na palavra segredo. Pinte a letra R na palavra acima. Você vai escrever essa palavra no seu caderno e vai pintar a letrinha intrusa que tá aqui no meio. A letra R vem depois de que letra? A letra R tá aqui, ela tá depois de quem? Aí lá no seu caderno você vai escrever a letrinha que tá depois, que o R tá depois dela. Essa letra é uma vogal, essa aqui, que o R tá depois dela, ou ela é uma consoante? Escreve no seu caderno. A mesma coisa aconteceu aqui com essas palavras, olha, continue pintando a letra R nas palavras a seguir. Frita. Aqui, ó, F com I, só que aí botou um R aqui no meio. Aí já não é mais fi, é fri, frita. Cravo, era o C com A. K, botou um R no meio. Cra, cravo. E o último aqui, dragão, era o D com A. Dá, botou um R no meio. Drá, dragão. Você vai escrever as três palavras no seu caderno e pintar só a letrinha intrusa, que é o R que está no meio da sílaba. Agora, circule as consoantes que vêm antes da letra R. Você vai pintar o R quando você escrever e vai circular a consoante que está atrás do R, que está intruso aqui no meio. Escreva o nome da figura a seguir, colocando uma sílaba em cada quadradinho. Você vai colocar 3 quadradinhos, porque tem 3 sílabas, e aqui você vai escrever o nome dessa gravura, uma sílaba em cada quadradinho. Observe a segunda sílaba da palavra que você escreveu. Aqui tá aqui, ó, com a setinha. Você vai estar no seu caderno. Quais as consoantes que aparecem nessa sílaba? Então, você vai escrever estrela. Você vai escrever quais são as duas consoantes que estão aqui. Só a consoante. Nessa sílaba temos um R intrometido entre outra consoante e uma vogal. Chamamos o encontro dessas duas consoantes de encontro consonantal. Então aqui, ó, o F com R é o encontro consonantal, o encontro das consoantes. C com R é o encontro consonantal, o encontro das consoantes. D com R também é um encontro consonantal, o encontro das consoantes. Próxima página, número 1, complete as palavras com a letra R, copie-as e em seguida leia cada uma em voz alta. Isso aqui a gente já fez no nosso caderno de casa, quando a gente tinha o deverzinho de casa. Você vai primeiro copiar essa palavra com a linha no meio e fazer uma outra linha embaixo. E aí você vai completar um R aqui intruso no meio da sílaba, pego, vai botar o R no meio, vai virar prego. E aí você vai copiar de novo a palavra. Você faz aqui com a linha no meio, coloca o R intruso, futa, vai virar fruta. E aí copia a palavra. Tem que fazer 2 vezes. Aqui em cima para completar e aqui embaixo para escrever como ela ficou. Aqui, ó, cataca. Vai botar o R no meio, catraca. E assim você vai fazer com todas as palavras, copiando 2 vezes e depois você vai ler como ficou cada palavra com R no meio, intruso. Número 2, encontre no diagrama a seguir o nome das figuras. Você pode procurar, né, o nome dessas figuras: travesseiro, brinco, todas têm um R intruso. Grilo, fralda, bruxa. Acha esses nomes aqui e escreve nas linhas do seu caderno.